Olá, pessoal! Eu gravei um vídeo para vocês referente a 5 mitos até agora. Eu havia prometido no vídeo anterior que eu falaria 10 mitos, porém o vídeo ficou muito grande, então eu interrompi o vídeo nos 5 mitos e agora eu vou continuar com vocês do mito 6 até o mito 10 e vou acrescentar então para vocês o 11º mito, que é algo que eu havia falado, né, algumas vezes que eu preguei e tal. Bom, sem mais delongas, que eu sei que está curioso para terminar essa sequência de vídeos, fica comigo e vamos continuar. O sexto mito é que haviam 3 reis magos, né? E é curioso, né, esse mito, porque de fato, quando você vê essa passagem onde os reis magos eles chegam e dão presentes a Cristo, eles dão três presentes para Jesus, né? Eles dão ouro, eles dão incenso e eles dão mirra. Então, associa-se que porque foram dados 3 presentes para Jesus Cristo recém-nascido, então eram 3 reis magos. Só que a Bíblia não fala que eram 3 reis magos. Eles falam que eram magos, os magos do Oriente. E é curioso que a tradição, inclusive, dá até nomes para esses 3 reis magos, né? Eles chamam eles de Gaspar, Belchior e Baltazar. A Bíblia também não diz esse respeito, né? Pelo menos a Bíblia canônica, ela não fala a esse respeito, tá? Então, podem ser que eram 3 mesmo, mas pode ser que eram mais. Pode ser que eram 2, não é? Mais do que um era porque ele fala num plural, mas podem ser 10, a gente não tem exatamente certeza, né? A tradição dizem que era 3, claro que isso não infringe a sua fé ou a minha fé, mas eu só queria que você entendesse que na Bíblia não tem o número 3 ali, os 3 reis magos, mas falando de os magos, tá bom? Tem um mito também que eles falam que Jesus Cristo nunca julgou ninguém. Aí tem pessoas que dizem assim, por que você está me julgando? Jesus nunca me julgou, né? Eu tenho um vídeo de julgamento aqui no canal, dá uma pesquisada, você vai achar, não vai entrar no mérito do julgamento. Mas dizer que Jesus nunca julgou ninguém, eu acho que isso é no mínimo equivocado. Lá em Mateus 23, por exemplo, você vai ver Jesus confrontando ali os fariseus e chamando eles de raça de víboras, chamando eles de sepulcro caiados, né? Lá em João 5,22, também diz que o Pai deu todo o julgamento ao Filho. Claro, Jesus ele julga, só que Jesus também perdoa. Então você dizer que Jesus ele não julgou, aí é muita forçação de barra, né? Então só vai ficar claro que isso é um mito. Jesus ele julgou, ele tem toda a autoridade para julgar, ele julga e ele também, ele perdoa, e ele abençoa, e ele honra, tá? Então é isso, pessoal. O 8º mito é dizer que a maçã era então um fruto proibido, comido por Adão e Eva. Que isso não é uma verdade. A palavra que aparece em hebraico, de fato, é fruto. Não é? Não dá um nome para aquele fruto. Por isso que foi traduzido assim nas nossas Bíblias originalmente. Né? Fruto e não maçã. Mesmo quando você lê as Bíblias antigas, sempre vai ter fruto. Tá, mas por que comentou-se, né, que seria uma maçã? Bom, quando São Jerônimo ele traduziu as Bíblias do grego e do hebraico para o latim, chamada Vulgata Latina, né, que eram as Bíblias em latim que os padres, papas, enfim, todo o ministério católico utilizava para as ministrações e tal, ele percebeu, ou foi percebido, que a palavra malum, em grego, ela significa tanto mal quanto maçã. Então, a partir daí, criou-se talvez uma ideia de que então, como que o fruto foi o que trouxe o mal para o mundo, e a palavra malum é próximo de maçã, então começou a divulgar essa ideia de que o fruto era uma maçã. E na época, né, na Europa, a maçã ela era um fruto que dava em tudo que era lugar, né, e tal. E quando os artistas começaram a fazer as pinturas, né, os renascentistas e tudo mais, eles desenhavam então a Eva com uma maçã. E é daí também que vem aquela característica, né, de Jesus Cristo de cabelo loiro e olho azul, né, o Jesus Cristo europeu, né, nesse sentido assim, né. Então é daí que surge essa ideia de maçã, mas a Bíblia não diz isso. Eu vou dar só um recorte, não vou adentrar a fundo, que não dá tempo aqui, mas existe uma linha mística
que ela entende que a maçã ela tem um significado de cunho sexual. Quando você corta a maçã em um determinado sentido, né, você pode, onde ficam as sementes, você pode ver um formato do órgão genital feminino. Então, ali mostraria algum tipo de pecado inicial de cunho sexual. Então, para alguns místicos, acham que a maçã ela faz muito sentido. Tá? Mas aqui eu deixo a curiosidade. Se você quiser que eu faça um vídeo detalhando um pouquinho melhor sobre isso, escreva nos comentários, eu faço. Isso é se o YouTube deixar eu fazer. Tem vídeo que eu faço aqui que o YouTube me boicota e eu não chego nem a 30 visualizações. Mas é outra conversa para outro dia. Vamos continuar aqui. O nono mito eles falam que naquela passagem que Jesus fala, né, que é impossível um camelo passar pelo furo de uma agulha, tem um mito que diz que lá em Jerusalém havia uma porta bem estreita para entrar em Jerusalém, chamada Porta da Agulha. Que isso é mito, tá? Isso não existe. Nunca foi encontrado nenhuma escavação, nunca foi encontrado nada ali que dissesse, nem nos seus escritos hebraicos antigos, nada que dissesse que houve ali alguma porta, alguma passagem que entrasse em Jerusalém, onde chamava-se Porta da Agulha. Né? Diziam, né, os mitos diziam que essa porta era tão estreita que dava para passar só um camelo de vez e tinha que tirar toda a bagagem do camelo e não tinha nem espaço para se mexer praticamente, ele ficava apertado. Se fosse um camelo mais gordinho, já não passava. Né? Então, diziam isso, mas isso é um mito. Também algumas pessoas diziam, né, de que talvez essa corda ela poderia ser uma corda de amarrar barco, né, que parece que a palavra em grego ou em hebraico era semelhante a camel, né? Então Jesus estava dizendo isso. Mas o ponto é que a intenção de Jesus ao falar uma coisa como essa era de fato ele queria dizer que era impossível, né? Você pegar um camelo e você passar num buraco de agulha. Mas quando você continua lendo lá em Mateus 19:26, ele vai dizer que para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Quer dizer, então, existe um porquê dessa linha de raciocínio. Esses versos não estão próximos, mas Jesus estava querendo dizer que o que para o homem é impossível, para Deus é impossível. Mas aqui no texto era uma hipérbole, onde Jesus está colocando uma situação totalmente atípica para mostrar a extrema dificuldade que seria um rico, né, se converter ou algo do tipo. Tá? Então, essa questão de porta da agulha em Israel é mito, ela não existe. E a última que eu quero trazer para vocês aqui, antes de dar o meu extra, não esqueci do meu extra não, eu vou falar no final e eu já encerro o vídeo. Mas a última é que Satanás ele está preso no inferno. Então tem muita gente que acredita que Satanás está lá agora no inferno, sentado num trono com um tridente ali espetando o pessoal e ali ele está comandando, mas ele está preso ali, né? Mas na verdade a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia ela vai falar, por exemplo, que lá em 1 Pedro 5,8 ele diz que Satanás é como um leão que está ao nosso redor, rugindo, procurando, né, uma brecha para nos tragar. Lá em Efésios 2,2 fala que ele é a principal potestade do ar, né? Então falando referente ao mundo espiritual e tudo mais. Mas ele não está preso, né? Ele está solto, né? Por que vem essa questão de que ele está preso? Porque tem uma linha teológica, que é a linha dos amilenistas, que eles acreditam que nós já estamos vivendo o último milênio. Só que esse último milênio começou lá quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz. Então ali tem uma linha que entende que quando Jesus Cristo morreu na cruz, aquele momento foi o último momento que Satanás talvez teria para se arrepender. Como ele não se arrependeu, ali ele foi preso e as suas forças estão limitadas agora. É mais ou menos como assim, um chefe do tráfico de drogas, ele está preso numa cadeia qualquer, ele não pode sair, ele fica de lá da cadeia dando direções para os seus servos como que tem que comandar a coisa. Então, algumas pessoas acreditam que Satanás está neste momento, que seria o milênio. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo ele viria, ele teria um milênio de paz, né? Que ao final do milênio, então, né, Satanás seria solto para afligir as nações. Então, tem gente que acha que nós já estamos vivendo esse milênio. Contudo, Jesus ele foi crucificado no ano, né, ali no ano 33, vamos fazer a conta básica aqui. Ou seja, já passaram-se 2 milênios, né? Então,
fica meio desafiador se você não tiver muitas evidências para você crer que estamos vivendo no milênio. E não estou aqui sendo desrespeituoso com quem acredita nessa questão que Satanás já está preso, tá? Mas eu estou dizendo que a Bíblia não diz que ele já está no inferno, reinando no inferno, então isso seria também um mito. Bom, você chegou até aqui, hein? Parabéns! Acho que a sua curiosidade foi grande, né? Saber o que foi que eu falei, que eu ensinei errado. Bom, eu acreditava o seguinte, tem aquela passagem que fala a respeito de Zaqueu, né? Que Jesus está entrando na cidade, né? E Zaqueu, ele era um homem baixo, e ele sobe então numa figueira, né? E aí ele sobe ali para poder ver Jesus e tal, né? O que acontece? A palavra diz que ali era uma figueira brava. E eu acreditava, porque eu fui ensinado assim, de que aquela figueira era uma figueira que tinha espinhos. Então, isso dava uma cena dramática, né, para Zaqueu. Imagina o coitadinho de Zaqueu subindo naquela árvore cheio de espinhos para ver Jesus. Aí você pode emendar dizendo, olha, como que é, né? É uma pessoa quando quer ver a Jesus, né? Ela se sacrifica e derrama seu próprio sangue e tal, não sei o quê. Assim, para você fazer um contexto, era muito bacana. Só que depois eu percebi que não era isso, né? Que um sicômoro, que a Bíblia fala, se você ler, ela é uma árvore que ela é toda enrolada, assim, ela não tem espinho, né? Então isso não é bíblico, né? Assim, a árvore não tinha espinho. E eu replicava dizendo que tinha espinho, pessoal. Então, sei lá, de repente tem gente que acredita que tem espinho, mas eu estudei. Gente, eu fiquei inconformado. Eu fui no Google, eu pesquisei, eu perguntei pra gente. E eu falava, meu, como eu ensinei isso? Sei lá, uns 4, 5 anos da minha vida e ensinei errado. Jesus, né? Tanto é que eu pedi perdão para algumas pessoas que na época que eu falei, gente, eu queria pedir perdão, eu falei isso errado, né? Isso não é bíblico, né? Enfim, sei lá. Bom, mas é isso, pessoal. Bom, aí ficou extra para você. Gente, eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço você. Inclusive, agradeço você que tem sido fiel. Eu tenho tentado toda semana gravar 2 vídeos e postar no canal. Não porque eu procuro uma fama nem nada, porque eu gosto de gravar, eu gosto de falar. E eu vejo que tem algumas pessoas que têm sido fiéis. Tem ali os seus 70, 80 pessoas que têm acompanhado, né? Muitos não chegam até o final do vídeo. Então, escreve aí, gente. Cheguei até aqui, pastor, tamo junto. Mas tem gente que não chega e tá tudo bem, mas eu quero te agradecer, viu? Você que tá me acompanhando, que tá incentivando eu a continuar gravando, que faz comentários, que escreve, né? Algumas pessoas escrevem nos comentários do vídeo. Enfim, eu agradeço, pessoal. Vou tentar continuar gravando o máximo que eu puder, né? Assim que conforme Deus for permitindo, né? Enfim, mas agradeço você que chegou até aqui e tem me acompanhado. E eu fico por aqui. Peço mesmo, gente, que você curta esse vídeo, compartilhe, encaminhe, tá bom? E me ajude a divulgar o Evangelho. Deus abençoe cada um de vocês e nós nos vemos então aqui no próximo vídeo em nome de Jesus.